Pessoal, então, boa noite. Estamos Boa iniciando noite, aqui a professor. nossa disciplina, o nosso componente curricular, que é design científico. É um nome também dado para o que a gente poderia chamar em outros espaços, como metodologia científica, MTP, né, que é métodos e técnicas de pesquisa científica. E é uma disciplina que eu acho importantíssima para vocês, eu acho bem bacana que a UNDB crie esse espaço para que o aluno, principalmente quem está ingressando, eu não sei qual é a realidade de vocês nesse curso aqui, mas principalmente quem ainda não fez um curso superior, começa a se familiarizar muito mais com o discurso científico e com a forma de produzir ciência. Então, por exemplo, o curso de vocês é muito voltado, muito pensado para soluções mercadológicas, né, que depois vocês vão poder aplicar na empresa de vocês. Então, muito por isso também o investimento em um curso como esse. Mas o que diferencia daquele conhecimento que a gente tem na prática, aquele conhecimento mais empírico, é que a formação acadêmica ela começa a nos preparar para olhar para os fenômenos, começar a olhar para aquela realidade da empresa a partir de uma perspectiva muito mais científica, que é de, a partir de métodos e técnicas, a gente poder fazer uma análise daquela realidade. E a partir disso, ter dados, ter informações que nos ajudem a repensar alguns processos. Essa disciplina, no primeiro momento, nós vamos ter 4 práticas colaborativas. Vão ser 4 encontros aqui por essas plataformas, e se até o final de abril a gente já tiver contido um pouco aí a onda de infecções pelo coronavírus, a gente pode ver como é que vai ficar a situação, se vai ser presencial. Mas, a priori, são 4 práticas colaborativas. Hoje nós vamos falar sobre algumas técnicas que nos ajudam a estudar melhor os textos, a produzir alguns textos. Então, cada um tipo das estruturas que eu vou mostrar para vocês, um resumo, o que é uma resenha. Então, ao longo dessa caminhada no curso superior, vocês vão se deparar assim com um professor pedindo: olha, eu quero que vocês entreguem uma resenha. E aí acontece muito assim, eu tenho vários amigos, familiares que passam a estudar depois de um tempo, que aí me liga: Rômulo, o professor me passou um trabalho que é uma resenha, que é um resumo, como é que faz, quais são os elementos. Então, às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Tem professor que fala resenha crítica, mas eu vou na internet e as pessoas falam que só existe resenha, não tem resenha crítica. Qual é a diferença entre elas? Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre essas questões, diferenciando o que é um resumo, o que é uma resenha, o que é um fichamento, que são instrumentos que vocês podem utilizar para ler melhor os textos que vocês vão utilizar durante a formação de vocês, mas também para ajudar nesses trabalhos que são feitos e cobrados pelos professores, beleza? Então, amanhã a gente passa a falar sobre paper, né, que vocês já conhecem. A UNDB é muito conhecida pelos cases e papers, né, que são 2 metodologias ativas que fazem um diferencial na universidade, nessa nossa universidade. Então, amanhã vai ser especialmente uma aula sobre paper. E hoje nós vamos tratar sobre esses outros formatos de texto que eu já falei para vocês. Preciso me apresentar um pouco. Meu nome é Rômulo. Eu sou jornalista de formação. Formei pela Federal do Maranhão, pela UFMA, em jornalismo, em 2007. Então já tem aí 13 anos de formação, quase 20 anos na área do jornalismo, né? Desde 2002 trabalhando já com essa área de comunicação, estudando a área de comunicação. Depois eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em assessoria de comunicação, que é a área em que eu atuo desde quase sempre. Eu tive uma passagem pela Rádio Universidade no comecinho da minha vida acadêmica, mas depois todos os outros trabalhos que eu realizei foi na área de assessoria de comunicação. Agora eu sou jornalista do IFMA há 10 anos, desde 2010 estou lá no IFMA como jornalista. Logo depois de ter entrado no IFMA, eu fiz mestrado em Cultura e Sociedade, aqui também na UFMA.
No mestrado, estudei jornalismo científico, então essa área da linguagem, do discurso científico me atrai muito. É algo pelo qual eu tenho bastante interesse. Não por acaso também caí nessa disciplina. Sendo jornalista, caí aqui nessa disciplina de design científico, mas também tem muito a ver com a minha formação no doutorado, né? O meu doutorado foi em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Eu fiz estágio doutoral lá na Universidade de Coimbra, em Portugal, passei 6 meses por lá, no Centro de Estudos Sociais. E a formação de um doutor é uma formação de pesquisador, né? Então, diferente do mestrado, que ali tem mais, ele é mais voltado para a formação do docente, do professor de nível superior, o doutorado já tem mais o propósito de formar pesquisadores, pesquisador de ponta, né? Com mais recursos, com mais exigências, digamos assim. Então, minha formação também fiz o doutorado em comunicação e semiótica. A minha área de pesquisa é muito mais a área de democracia, de dispositivos digitais para a democracia participativa. No doutorado estudei um dispositivo daqui do Brasil e outro da Espanha, lá da Prefeitura de Madrid. Então é nessa área que se dá a minha produção acadêmica, produção científica, tá bom? E nessa disciplina nós vamos falar sobre isso, sobre produção de ciência, sobre produção dos trabalhos mais acadêmicos, beleza? Aí o José Alves chegou, boa noite, José, seja bem-vindo aqui à nossa disciplina, viu? Sou o professor Boa noite, Rômulo, doutor. boa Prazer. noite. Tudo ótimo. Tá na redinha aí, né? Confortável, muito bem confortável. Acabei de trabalhar agora, ainda falando do serviço ainda. Tá certo, muito bem, muito bem. Mas encerrei já, encerrei. Tá bom. Mas eu vou fazer a apresentação, começar aqui a apresentação. Vou fazer uma experiência para ver se dá certo aqui. Projetar a partir da minha tela do computador, senão eu projeto aqui do meu celular, tá bom? Aula. Aparece a minha tela aí para vocês? Ou fica alternando a tela com a minha voz? Como é que aparecer para vocês? Alguém pode ligar o microfone só para me falar o que está aparecendo? Tá aparecendo aqui a tela. Design científico. Isso, A tela do computador. certo. E aí vocês me escutam? Bem? Bem, Sim, sim. Certo. Então, beleza. Pessoal, já fiz a apresentação um pouco do que vai ser a nossa disciplina. Só para o José aí que chegou depois. Nós vamos ter 4 encontros, o de hoje, o de amanhã e no dia 27 e 28 de abril. E aí, pessoal, nessa disciplina a gente produz um paper. Então, nós não vamos só falar como se produz um paper. Vai ser preciso que vocês produzam um paper também. Então, de cara, já vão experimentar, e eu acho que não tem disciplina melhor para experimentar a produção do paper, porque aí a gente pode discutir a estrutura, enfim. Mas hoje nós vamos falar sobre alguns recursos que vocês podem utilizar para melhorar tanto a maneira como vocês estudam, quanto para que vocês se saiam muito bem nas atividades, nos trabalhos que os professores das outras disciplinas podem passar. Nós vamos falar hoje sobre técnicas sistematizadas de estudos. Eu coloquei essa perguntinha aqui no começo, mas eu acho que a minha parte de apresentação eu acabei soltando um pouco sobre o que nós vamos falar, então vou até partir, deixar um pouco de lado essa pergunta aqui. Mas nela está contido o assunto principal dessa nossa aula de hoje, que são as técnicas sistematizadas de estudo. Cada pessoa já tem seu jeitinho ali de estudar melhor, de como consegue compreender de uma forma mais fácil um assunto ou outro. Não sei como é a realidade de vocês, se fazia tempo que vocês não estudavam, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, se já fizeram outro curso superior, tá bom? Mas existem algumas técnicas e alguns tipos de textos que são produzidos academicamente e que têm suas próprias características
e que é bem importante que a gente conheça o que difere um do outro. Então, hoje nós vamos falar mais especificamente do resumo, da resenha, fichamentos e dos mapas conceituais, beleza? Então, começando aqui com o resumo. Resumo é bem fácil, né? A partir dessa palavra, a gente já tem uma noção mais ou menos do que significa. O resumo é sempre uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Então, por exemplo, um professor pode passar, eu posso passar um texto para vocês, como eu passei na aula para a aula de amanhã, que tem um manual de paper da UNDB. E eu posso pedir para vocês que vocês produzam um resumo desse texto. E aí, esse resumo, o que precisa conter nele? Vocês vão apresentar de uma forma muito concisa, sem se estender muito, os principais pontos desse texto. Como é que eu faço normalmente? Eu, quando vou lendo, eu já faço grifos naquelas partes que eu acho mais interessantes. Para um resumo, não precisa que vocês já apresentem os exemplos dados, os argumentos ao contrário, os argumentos contraditórios. Você pode se centrar naquela ideia principal do autor para poder trazer nesse texto, nesse resumo, né? Esse instrumento, o resumo, ele tem um propósito, né? Ele fornece elementos para que o leitor decida sobre a necessidade de consultar o texto original. Então, por exemplo, eu posso pesquisar antes na internet um resumo sobre um livro que eu estou a fim de comprar. E a partir daquele resumo eu vou saber assim, eu acho que não cumpre com o que eu quero buscar nesse livro, não é exatamente sobre esse assunto que eu estou buscando informações. Então, o resumo ele serve para isso, né? Para que a pessoa que tem contato com esse conteúdo consiga fazer uma decisão se ela segue naquela leitura, se ela busca esse texto para se aprofundar mais sobre o assunto, né? Então, ele expõe de maneira concisa, coerente e frequentemente seletiva as informações básicas de um texto pré-existente. E aí é bem interessante a gente se ater a essas palavrinhas aí. Concisa tem a ver com você fazer ali uma economia da linguagem, né? Então, tem uns preceitos aí na economia que a gente fala que o mínimo, fazer o mínimo com o máximo, né? Isso serve também para a economia da linguagem. Nós temos que produzir o máximo de sentido, o máximo de significado com o mínimo de palavras. Então, ser conciso é isso, né? Você cortar aquelas palavras, aquelas expressões que estão como supérfluas no texto. E aí esse texto precisa ser coerente. Então, eu vou pegar os textos principais ali, daquele livro, por exemplo, mas eu preciso estabelecer uma relação, uma ligação entre cada ponto na hora que eu vou escrever o meu resumo. Não pode ficar um negócio solto que não faça sentido, tá bom? Então, destaco os pontos de maior interesse e de maior importância. E aí, pessoal, tem uma normativa que é da ABNT. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais para vocês o que é a ABNT, mas é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí tem um documento que é a NBR 6028 de 2003, que estabelece alguns critérios para se fazer o resumo, tá? Então, e diferencia o que é um resumo crítico, indicativo, informativo, de um resumo mais geral, digamos assim. O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento, como eu já mostrei no slide passado. Já o resumo crítico, ele é redigido normalmente por especialistas que apresentam análise crítica do documento. Esse resumo crítico também é chamado de resenha. Então, pode ser, ainda tem muita confusão, inclusive de professores, que falam assim, eu quero uma resenha crítica. Mas falar resenha crítica é uma redundância, pessoal, porque toda resenha já tem essa característica, inclusive o que difere a resenha do resumo. O resumo ela só faz ali uma apresentação dos pontos principais do texto.
Na resenha, eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco, é preciso que o autor, que a pessoa que está escrevendo sobre um texto, ele apresente as suas críticas, tá? Mas nas regras da ABNT, eles chamam também a resenha de resumo crítico. Então, se algum professor alguma vez pedir assim, eu quero um resumo crítico, vocês vão lá nas regrinhas da resenha, porque o que ele quer é uma resenha. Combinado? E aí, tem um resumo indicativo. Combinado. Beleza, obrigado aí pelos feedbacks. E aí, legal que fala também aqui que o resumo crítico é normalmente escrito por especialistas. Então, se um autor lança um novo livro, para que eu consiga fazer uma crítica, eu tenho que ser alguém que entenda daquele assunto. Se é lançado um novo filme da Marvel, por exemplo, as pessoas que vão escrever resenhas sobre aquele filme são pessoas que são especializadas e que têm entendimento sobre aquela linguagem cinematográfica, beleza? Mas isso, com relação às resenhas que saem nas revistas, nos jornais, nos sites especializados. Mas também esse recurso é utilizado como recurso didático nas universidades, tá bom? Então, não deixa de ser também ali, claro, ainda está num nível escolar, porque as pessoas estão aprendendo sobre aquele assunto, mas se é um livro da área de administração, que é a área de gestão que vocês estão inseridos, então vocês passam a ser também especialistas que podem estabelecer críticas sobre aquele assunto. O resumo indicativo, ele apenas indica os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos, então ele não vai para esse nível de ser minucioso na hora de falar sobre o texto, né? De modo geral, não dispensa consulta ao original. É só um resumo ali que indica para que você realmente vá em busca do texto original. O resumo informativo informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento de uma forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Esses resumos também podem ser encontrados em manuais ou quando se vai descrever algum método, alguma metodologia que foi utilizada para construir algo, tá bom? Então, esse resumo informativo tem esse propósito, mas ele tem um pouquinho mais de detalhe, porque ele pode, inclusive, dispensar que a pessoa necessite consultar o texto original, tá bom? Então, ele precisa ser um pouco mais detalhado. Mas o indicativo e o informativo são duas modalidades que vocês possivelmente não vão utilizar na academia. Então, não vou me ater para essas duas modalidades, tá bom? Eu vou me ater mais para aqueles tipos, aqueles recursos que são mais utilizados na academia. Existe também um tipo de resumo, pessoal, e é bom fazer essa distinção, que são os resumos que estão ali no início de um texto acadêmico. Eu não sei se vocês já fizeram leituras de monografias, de dissertações, teses de doutorado, ou de um artigo que sempre é precedido de um resumo. E aí esses resumos que são mais acadêmicos, eles têm por obrigação trazer alguns elementos. É preciso dizer qual o objetivo daquela pesquisa, qual o método que foi utilizado para fazer análise, quais foram os resultados, quais foram as conclusões. Tem outros elementos que a CAPES costuma cobrar também nesses resumos que são acadêmicos. As hipóteses, o problema de pesquisa, as referências teóricas. Então, são alguns elementos que no resumo acadêmico vão ser cobrados. Mas aí depois eu mostro para vocês alguns exemplos para que vocês diferenciem. Quando um professor só disser assim, olha, pessoal, eu vou deixar um livro aqui para vocês e façam um resumo sobre essa obra. Vocês vão fazer um resumo para esse tipo de trabalho, botando os principais aspectos abordados por aquele autor. É um texto que vai ter só um parágrafo. Rômulo é um parágrafo curto de 5 linhas? Não. Você escreve um pouquinho mais sobre as ideias do autor, tá? Mas é só um parágrafo, corrido. Você não faz outros parágrafos. E aí o resumo
sempre deve ser precedido da referência do documento. E aí vai ter um momento aqui na disciplina que eu vou falar das regras da ABNT para fazer as referências bibliográficas. Beleza? Beleza. Então, Você tem o aqui, resumo... professor, Oba, tem assim, algum exemplo desse resumo para você assim, tem... mostrar para postar já assim? Tá no próximo slide. No próximo slide. Certo. Ok. Olha, o resumo deve ser composto de frases concisas, afirmativas e não enumeradas em tópicos. Então, quando pedirem resumo para vocês, não vão enumerar assim, botando tópico, botando um sinalzinho para indicar que vocês estão tratando sobre todos os assuntos que foram abordados no livro. Não é assim. É um texto corrido, uma sequência de frases e não uma enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso do parágrafo único e é bom que sempre depois do resumo você indique algumas palavras-chave que possam fazer referência aos principais assuntos que foram abordados naquele texto. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Então, nesse resumo aqui, vejam que eu começo com a referência sobre a obra. E aí, já seguindo as regras da ABNT. A regra diz o quê? Eu preciso botar primeiro o último sobrenome da pessoa, então aqui Santaella, vírgula L, que é de Lúcia Santaella. Então, o primeiro nome ou o segundo nome eu posso botar só a primeira letra, mas também eu posso botar o nome Lúcia, tá? Aí boto um ponto e boto o nome da obra. Normalmente se pede para botar em negrito, né? O que é semiótica? É o nome do texto, o nome do livro. E aí o local em que foi editado, o nome, aí 2 pontos, a editora, que chama Brasiliense, 1983. Aí observem aí nesse texto como é que foi estruturado o resumo. A semiótica provém da raiz grega semion, que denota signo. Assim, desta mesma fonte, temos semiotike, a arte dos sinais. Esta esfera do conhecimento existe há um longo tempo e revela as formas como o indivíduo dá significado a tudo que o cerca. Ela é, portanto, a ciência que estuda os signos e todas as linguagens e acontecimentos culturais como se fossem fenômenos produtores de significado. Neste sentido, define a semiose. Então, vocês observam que esse texto ele tem só um parágrafo. Ele vai fazer um resumo de todo aquele livro, trazendo os principais conceitos, qual a raiz da palavra. Aí diz aqui, ó, a ciência chamada semiótica, ou teoria geral da produção do signo, teve sua origem na Rússia, na Europa Ocidental e na América. Viu que foi trazendo elementos daquele texto, mas de uma forma muito direta, sem explicar muito, sem dizer quais foram os autores que já identificaram, quais foram os dados que levaram esses autores a chegar a esse resultado do que é a semiótica. Não, não é preciso ir para esse nível de minuciosidade sobre o texto. Você traz aqui os principais elementos, mas construindo um parágrafo com uma relação entre as frases. Vocês viram que as frases não ficam soltas, né? Ele não está estruturado em tópicos. É um parágrafo um pouquinho maior que faz uma síntese daquilo que é tratado no livro. Ficou bem claro para vocês? Deu para compreender? Ou tem alguma dúvida? Me digam aí por áudio. Esse resumo aí vai ser um resumão, viu, professor? É um resumão, né? Mas deu para entender sim, entender. Abordou aqui as principais, no caso, artigos, situações do, né? Não trouxe muito detalhe, como você falou aí. Exato, Mas eu exato. vou resumido, assim, no caso, assim, não foi bem o básico, mas sim é realmente o que tem mais fundamento. Deu para entender do que se trata. É como se perguntasse assim: o que você entendeu sobre esse livro? Você não vai trazer todos os aspectos daquele livro, né? Você vai, E você vai contar ali, no caso, em um parágrafo, né? Quais foram os principais temas abordados naquele livro, naquele texto que vocês estudaram, tá bom?
Isso daqui, se for Entendi. colocar numa página de Word, dá mais ou menos, eu acho que não dá uma lauda completa, tá bom? Mas é essa estrutura aqui do resumo. Evandro saiu. Deixa eu ver quem tá aqui. Peraí, Evandro aí. Não, não, pessoinha, Não. voltei, meu compadre, voltei. Esse cara só Evandro fera, tá né? aqui. Fala aí, Evandro. Tá certo. Vou só pegar um negócio aqui, um chocolate aqui para tomar, só um cappuccino. Muito bem. Manda aqui, vou mandar meu endereço para você mandar também. Professor, Mas olha, nós não pessoal. nós não estamos trabalhando com delivery nesse momento, professor. Tá certo. Olha, pessoal. O resumo, eu posso dizer para vocês que é mamão com açúcar. Porque você vai pegar ali os principais pontos do texto e você vai fazer um resumo, só tendo um cuidado para fazer uma ligação entre todas as frases, para manter uma coerência no seu texto, né? A resenha, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Por quê? O que diferencia? Na resenha, nós também vamos fazer um resumo daquela obra. É preciso que você apresente um resumo, mas ela já vai exigir que você apresente as suas críticas sobre aquela obra. Mas, Rômulo, criticar como assim? Eu vou falar mal da obra? Não, pessoal. Você vai fazer uma análise técnica da obra, né? Então, não é a partir do senso comum. É a partir de uma leitura técnica daquele texto que foi produzido pelo autor. Então, por exemplo, você pode fazer relações com outros textos, com outros livros que o autor já publicou. Você pode fazer relação com o impacto que aquela obra pode ter na prática de uma profissão, por exemplo. Mas o que vai diferenciar, o ponto que vai diferenciar é o seu posicionamento, mais um posicionamento, mais uma vez enfatizando, posicionamento técnico. Não é falar mal, você pode falar inclusive bem, demonstrando em quais pontos a obra abordou aquela temática de uma forma muito boa e que pode ajudar os profissionais da área, os pesquisadores da área, tá bom? Então, a resenha faz uma apresentação do conteúdo da obra, acompanhada sempre de uma avaliação crítica. Por isso que é muito mais trabalhosa, né? Fazer uma resenha dá um pouco mais de trabalho por isso. Você faz um julgamento técnico, e aí, quando eu falo de resenha, eu não estou me referindo só a textos acadêmicos. Pode ser também uma resenha sobre uma peça teatral, sobre um filme, sobre uma obra literária, enfim. Apresenta um resumo do conteúdo e uma possível demonstração da sua importância. Então, depois que você falar sobre o conteúdo daquele livro, você tem que dizer se ele é relevante, se não. Porque qual é o propósito da resenha? A ideia é que a pessoa tenha acesso, primeiro, à resenha, e a partir disso ela decida se ela vai comprar o livro, se ela vai assistir aquela peça de teatro, se ela vai ao cinema, tá bom? Então, o propósito da resenha é esse, que as pessoas leiam e que elas tomem decisão, foi um crítico de cinema, foi um crítico de arte, foi um pesquisador da área de administração que indicou esse livro, então eu vou ali fazer esse investimento, já que ele foi recomendado, essa obra foi recomendada. Então, quando realizada por estudantes, serve como um exercício de compreensão e de crítica. Qual é a estrutura de uma resenha? Como é que a gente começa uma resenha? Sempre é preciso fazer referência da obra, já mostrei isso para vocês lá no resumo, isso também precisa acontecer na resenha. É preciso a gente trazer alguns dados sobre o autor, quem são os autores, em que universidade que eles produzem. Você pode contar um pouquinho da trajetória também da produção daquele autor, para que você faça aquela contextualização sobre a obra. Aí você faz um resumo sobre o texto ou sobre a obra, apresenta as suas críticas e, ao final, você faz a recomendação ou não daquela obra, né? E aí eu trouxe para vocês um exemplo, vou abrir aqui, de uma resenha minha que foi publicada numa revista da PUC de São Paulo, uma revista acadêmica,
que inclusive é uma revista A2. Rômulo, mas o que é uma revista A2? Já já vou explicar para vocês quando estiver falando sobre uma plataforma que chama plataforma Sucupira, que é usada muito no meio acadêmico para fazer indexação dos livros, dos textos e dos periódicos que são publicados. Então, aqui, por exemplo, nessa resenha, eu fiz uma resenha sobre um livro chamado Análise de Redes Sociais para Análise de Redes para a Mídia Social. E aí eu dei um título para essa resenha: Grafos, Algoritmos e Métricas, como seguir rastros das mídias sociais. Neste caso, eu dei esse título porque essa revista pede que tenha essa estrutura. Mas, em geral, quando a gente vai fazer texto acadêmico para você entregar na sala de aula, você já começa por isso aqui, ó, pela referência sobre aquela obra. Como eu expliquei para vocês, Recuero, que é o último nome da pessoa, o último sobrenome da autora. Bastos e Zago, aqui o nome de cada um dos autores. Vocês observem que o nome e o sobrenome são separados por vírgula. Quando eu vou apresentar o nome de outro autor, eu separo por ponto e vírgula. E aí eu dou um ponto e depois tem o nome da obra, Análise de Redes Sociais para Mídia Social. Até errei aqui, ó. Análise de Redes para Mídia Social. Em negrito, Porto Alegre, que foi o local da produção, Sulina, que é o nome da editora, 2015, o ano da edição, e eu posso indicar a quantidade de páginas que tem nesse livro. No caso, 182 páginas. Olha, pessoal, eu disse para vocês que eu ia apresentar um texto mais acadêmico, né? Ele é diferente daquele outro texto, mas tem recursos muito parecidos. Ele também é feito só com um parágrafo, ele é corrido, precisa ter coesão entre os elementos, e no final ele ainda traz algumas palavras-chave. Então eu digo assim: em análise de redes para mídia social, os pesquisadores Raquel Recuero, Marco Bastos e Gabriela Zaga, do grupo de pesquisa Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais da Universidade Católica de Pelotas, apresentam possíveis caminhos teóricos e epistemológicos para a compreensão do social forjado no digital. A resposta central dos autores aponta para a aplicação da análise de redes sociais associada a elementos da teoria dos grafos e da sociometria, aos estudos de redes sociais na internet. Para que serve esse resumo? Se eu sou um pesquisador que está buscando textos na internet para referenciar, para que eu use também no meu trabalho acadêmico, eu leio o resumo e eu já posso ter uma ideia ali se aquele texto realmente me interessa ou não, tá bom? E aí eu utilizo também algumas palavras-chave, aqui botei redes sociais, mídia social e comunicação digital, que são palavras-chave que nos ajudam a sermos encontrados por outros pesquisadores da área. Então, é uma pessoa que busca trabalho sobre comunicação digital. Então, coloca ali no Google, por exemplo, ou em outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês, que servem para buscar trabalhos acadêmicos, e aí encontra os textos que têm relação com a área. E aqui tem um resumo também em inglês. Algumas publicações pedem, né, o resumo em inglês ou o resumo em espanhol, em outra língua estrangeira. Mas observem que o texto começa com a referência, e aí depois eu vou fazer, nesse texto aqui eu faço uma contextualização, falando sobre o uso de redes sociais aqui no Brasil, falo um pouco sobre os pesquisadores, onde que eles fazem aquele estudo, nesse segundo parágrafo aqui que eu boto, os pesquisadores, Raquel Recuero, Marcos e tal, da Universidade Católica, se debruçaram sobre a questão e apresentaram no livro possíveis caminhos, que foi algo que eu já até citei lá no resumo. E aí, pessoal, eu passo a fazer uma apresentação dos principais pontos que são tratados naquele livro. E todas as vezes que eu pego um trecho completo de como os autores escreveram ali, fazendo uma transcrição, eu preciso botar entre aspas, igual essa parte bem aqui, ó.
o pesquisador que se servir dessa abordagem deve voltar-se ao complexo universo de negociação de normas e formas de interação. Essa frase bem aqui está do jeitinho que eu encontrei lá no livro. Então, eu preciso indicar no meu texto usando aspas para mostrar que essa fala não é minha. Essa fala é dos autores. E aí eu preciso trazer de novo a referência aqui sobre eles. Tá bom? E aí eu vou falando mais sobre os pontos que foram abordados. Se eu pego uma fala do texto, uma citação do texto que tem mais de 3 linhas, eu preciso colocar dessa forma aqui, separada do resto do texto. Mas esses detalhes eu vou falar um pouco mais para vocês quando já for falar sobre o paper, tá bom? E aí eu só queria mostrar um pouquinho aqui o finalzinho, em que eu digo assim: o livro termina com exercícios práticos de análise de rede, tendo como recorte os debates eleitorais dos candidatos à presidência do Brasil em 2014. A proposta era mostrar, por meio de grafos, como os candidatos repercutiram suas participações em debates transmitidos por emissores de televisão. Essa é uma das espécies de pesquisas propícias para a abordagem ARS. Os autores reconhecem, entretanto, que essa metodologia tem como foco a estrutura dos fenômenos, o que pouco pode contribuir para pesquisas que objetivam analisar discursos nas redes sociais na internet. Então, aqui eu já estou fazendo uma espécie também de crítica a esse livro, né? Que esse tipo de abordagem pouco pode contribuir se não for utilizado junto com esse recurso metodológico, uma análise de discurso. Aí eu escrevo mais ainda. Admitindo essa limitação, então eu já apresento meu posicionamento crítico de que há uma limitação ali nessa proposta metodológica defendida no livro, e tendo às mãos os objetos adequados a essa metodologia, os caminhos propostos por Recuero, Bastos e Zago podem ser bem aproveitados por pesquisadores e profissionais que queiram seguir os rastros deixados pelos usuários das mídias sociais. E aí, pessoal, eu apresento no finalzinho críticas em relação àquele texto. Tem outras críticas ao longo do texto, mas eu não posso ler todo aqui, esse material. E no finalzinho eu faço uma recomendação de que ele pode ser bem aproveitado por pesquisadores e profissionais que queiram estudar mídias sociais. Então, a resenha tem basicamente essa estrutura. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Alguma dúvida sobre resenha? O que vocês acharam? Simples, complicada? Fala aí. Agora tá certo. Professor, eu acho que não é difícil, não. Então, com essas orientações tá bem estruturado, tá legal. Ah, legal. Que bom, que bom. A ideia é exatamente essa, pessoal, que assim, vocês com certeza vão encontrar professores que peçam para escrever resumo, resenha, e também é um tipo de texto que vai ajudar na hora de vocês fazerem o TCC, porque na hora de escrever a parte teórica do TCC, é como se você estivesse ali escrevendo uma resenha, né? Você tem que dizer mais ou menos o que o autor pensa, mas você tem que apresentar o seu posicionamento diante daquele texto também. Eu ouvi um barulhinho aí, alguém ia perguntar mais alguma coisa? Então, Não, nem perguntar não, professor, mas como já que você falou, eu não entendi assim, porque são muitas informações parecidas no caso, entendeu? Tem muito assim, no caso, resenha, o resumo, indicativo. São muitas informações que se parecem muito. Certo. Tem que estudar mais. A gente, na verdade, tem coisas que a gente vai aprender de verdade mesmo na hora que praticar, né? Então, esse tipo de aula é sempre assim para despertar, para que você comece a ter um norte sobre aquele formato do texto, né? Beleza. Mas tem umas coisas que já dá para a gente fixar mais. Então, por exemplo, quando eu falar de resumo, eu já sei que eu não vou precisar
apresentar a minha interpretação sobre aquele texto, né? Certo. Eu vou fazer só uma síntese do assunto que o autor está tratando. Na resenha, eu vou fazer aquele resumo, eu vou fazer também uma síntese, mas eu preciso mostrar o meu posicionamento em relação àquele assunto. Beleza? Certo. Então, Aí eu vou me dar, no caso, vou dar já a minha opinião. já dá a tua opinião sobre esse assunto. E no final você precisa recomendar ou não, dizer, ó, esse livro é muito bom para os estudantes e profissionais dessa área de gestão, entendeu? Que querem aprender mais sobre esse assunto. Então, esse é o principal ponto da resenha, tá bom? Certo, entendi. Professor, Oba, na resenha tem alguma regra específica para ela? tem algumas regras. Você precisa apresentar, deixa eu ver se tem aqui no slide. Ó, primeira coisa, você já vai começar com a referência da obra, né? Você precisa também apresentar alguns dados sobre o autor. Então você tem que falar. Você vai fazer uma resenha sobre um livro do Freud. Aí você tem que falar um pouquinho quem foi Freud. Ah, foi um psicanalista alemão que trabalhava com tal e tal corrente teórica. Você dá uma pesquisadinha sobre o autor. Você fala um pouco sobre ele, tá bom? Ele viveu entre os anos tais e tais, se for uma pessoa que já tiver falecido. Ele produziu na universidade, em tal universidade. Você apresenta algumas informações sobre o autor. Depois você tem que fazer um resumo ali dos principais elementos que foram tratados no livro. Você tem que apresentar as suas críticas e concluir com uma recomendação do livro. Ah, esse livro é recomendado. Ou você pode fazer também críticas em relação à estrutura dele, né? Ah, a forma como foi estruturada os capítulos, como foram estruturados os capítulos. Eu nem gosto de falar muito isso, porque tem muito aluno que fica muito preso a isso, né? Ah, esse livro foi escrito com uma linguagem muito difícil. É uma crítica, mas é uma crítica muito pobre, entenderam? Então, evitem, assim, tentem ir no aspecto mais técnico. Se for um livro sobre gestão, sobre administração, tentem perceber ali quais são os pontos que talvez na prática não funcionasse muito bem, ou que contraria o que outra teoria já indica, tá bom? Tem que ser críticas assim mais bem elaboradas, não essas Mas bem críticas assim. elaborada, fundamento. Exato, não. Ah, esse Não autor só é muito. criticar, é basicar, assim, tipo assim, uma desculpa, né? Exato, não é. Exato. Ó, captou muito bem. Ah, é muito difícil essa leitura, porque a linguagem é do século passado. Você tem que, se for um livro do século XVIII, você tem que, inclusive, indicar isso, né? Ah, o livro é escrito com uma linguagem mais rebuscada, mas é porque ele foi escrito no século XVIII e tal, tinha influência ali ainda do barroco. Enfim, esse tipo de contextualização que deixa o teu texto mais rico, né? Então, a resenha serve também para mostrar o nosso grau de formação e de informação sobre aquela área, tá bom? É por isso que normalmente a resenha é atribuída a especialistas, né? A pessoas que têm ali uma autoridade para falar sobre aquele assunto. Mas na academia também é muito usado. É muito usado esse tipo de texto. A próxima estrutura, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar para a gente conversar sobre as dúvidas. Outro tipo de estrutura e de trabalho que podem cobrar de vocês são os fichamentos. Eu acho o fichamento mais fácil. Ele é um recurso usado para ter uma memória, que ajuda, sobretudo, quando você vai escrever uma monografia, um artigo, uma tese e tal. Por quê? Como é que ele funciona? Eu vou até abrir aqui a câmera para eu mostrar para vocês como é que eu costumo trabalhar. Deixa eu ver. Vocês me veem agora pela minha tela do celular?
Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Certo. Sim. Ó, eu peguei aqui na minha estante esse livro, por exemplo. Vou mostrar para vocês. Tudo que eu vou lendo, eu vou anotando aqui, ó, vou grifando, e eu faço também anotações que me ajudem a, na hora que eu voltar no livro, eu saber sobre o tema, né? Ó, eu vou usando alguns recursos que me ajudem a encontrar alguma coisa naquele texto. Quando eu boto assim, é porque aquela parte é bem importante do livro, né? Então, são algumas estratégias que a gente vai encontrando que nos ajudem a estudar de uma forma melhor, né? Então, como é que funciona o fichamento? O fichamento lá no comecinho também, é preciso que a gente coloque a referência da obra, igual a gente coloca lá na resenha, igual coloca no resumo. Mas aí, em vez de você fazer uma ligação entre os parágrafos ou fazer uma crítica sobre aquele texto, no fichamento você vai copiar o que tem naquele trecho do livro e fazer indicação de qual é a página em que encontra aquele trecho do livro. Para que serve o fichamento? Eu falei para vocês ali, quando eu apresentava o slide, que o fichamento serve como uma memória daquela leitura. Então, por exemplo, quando eu fui para Portugal, eu não podia levar todos os meus livros, porque era muito pesado, eu ia pagar excesso de bagagem, enfim, não ia ficar muito viável. E a mesma coisa aconteceu quando eu voltei de lá. Eu não comprava muitos livros para trazer para cá, ia estudar na biblioteca ou comprava livro digital. Mas o que eu fiz? Os livros que ficaram aqui no Brasil, eu já tinha o fichamento. Então, eu não precisava voltar no livro para eu consultar sobre aquele assunto. Eu ia lá no meu fichamento e eu já tinha ali os principais aspectos que eram abordados pelo autor. Entenderam qual é a função do fichamento? E aí, quando eu faço, quando eu boto aquilo num arquivo, eu indico em qual página do livro. Porque aí eu vou no meu fichamento, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um exemplo. Aí tem uma parte lá no meu fichamento que tem uma citação e diz que ela está na página 9. Aí, por exemplo, eu tenho de novo acesso ao meu livro e eu não entendi direito aquela parte que está no fichamento, porque só estão trechos ali descritos, né? Eu posso voltar ao livro. E aí eu não vou ficar igual o doido procurando assim, ah, meu Deus, em qual parte do livro está mesmo essa citação? Eu vou lá no meu fichamento, vejo o número da página e eu posso ir direto aqui na página 9, que eu sei que eu vou encontrar aquele trecho, tá bom? Isso serve, é bem importante, para na hora que vocês forem, por exemplo, escrever o TCC de vocês já terem esses pequenos resumos guardados. Então, o que eu sugiro, uma dica do professor aqui de vocês: todo livro que vocês forem ler, todo texto que os professores forem passar, façam fichamentos. Já deixa ali qual é a referência do texto e bota bonitinho assim, a citação, a página que está, porque depois, daqui a alguns anos, vocês vão precisar escrever e aí não precisa voltar no texto todinho para reler. Você vai pegando só aqueles pontos e isso ajuda muito a você ter conteúdo, a ser mais ágil na hora da escrita, tá bom? Vou voltar aqui a projeção para eu mostrar para vocês como é que fica. Antes disso, eu vou projetar aqui do meu celular o Kindle. Kindle é um aplicativo, tem aquele dispositivo também que já é comprado, que é para livros, né, para leitura de livros. E eu compro vários livros digitais, exatamente por causa. Eu morava em São Paulo, depois fui para Coimbra, de vez em quando eu estou viajando, e aí eu não consigo levar meus livros, mas eu tenho aqui no meu celular. E aí eu quero mostrar uma ferramenta para vocês, que é bem bacana. Por exemplo, esse livro aí que eu estou lendo sobre marketing digital. O Kindle permite que você bote o dedo aqui em cima de uma palavra e marque, ó, já vai ficar grifado. Isso daí a gente pode fazer também usando o Acrobat Reader,
que é do Acrobat, né, que é para PDF. Também tem um que permite que a gente marque. E aí no Kindle, uma coisa bem legal nele é que já ficam marcados, e se a gente vai aqui, cadê? Nesse ícone bem aqui, não aparece para vocês. Agora vai aparecer. Que parece uma folhinha, ele já faz um destaque de todos os itens que eu marquei na hora da minha leitura. Pessoal, fazer fichamento é exatamente isso bem aqui, ó. Ter os trechos do livro que mais me chamaram a atenção. E aqui no Kindle ele não marca a página, mas ele mostra a posição. Tá? Assim, posição 469, né? Posição 472. E aí tá linkado, né? Então, se eu vou fazer uma releitura, e eu gostei dessa parte que diz bem aqui, ó. Análise de métricas e resultados, o acompanhamento da conversão. Se eu quero voltar no texto, eu só clico em cima e ele volta lá na página do texto onde está marcado. Então, isso é uma forma moderna de fazer fichamento e que pode ser muito prático aí na hora que vocês forem estudar. Acabei de receber mensagem. Ok. Estou gastando meu 4G todinho em aula hoje. Mas com esse exemplo deu para vocês entenderem o que é o fichamento? Vou projetar aqui um exemplo que eu botei no slide. Que é desse livro que eu peguei aqui para trabalhar com vocês. Ó, normas para fichamento, né? É preciso que todas as citações venham entre aspas. Então, assim, se você copiou exatamente como está lá no livro, você tem que indicar entre aspas, porque aquelas palavras não são tuas, sob o risco de cair em plágio. E aí o plágio vai ser um tema que a gente vai tratar na última aula, e eu vou mostrar, inclusive, alguns sites que são utilizados para detecção de plágio. Então, pessoal, muito cuidado quando vocês forem fazer os trabalhos de vocês, para não só entrar na internet e assim, eu gostei desse trecho aqui do texto, vou copiar e colar no meu arquivo. Se vocês fizerem isso e um professor botar o trabalho de vocês no detector de plágio, vai mostrar que vocês só copiaram da internet. Então, não façam isso. Se vocês forem copiar alguma coisa como está em um site ou em um livro, vocês precisam botar entre aspas e fazer a citação, a referência de onde vocês tiraram aquilo, tá bom? Sob o risco de você plagiar. Após a citação deve constar o número da página de onde foi extraída, que é aquele recurso para a gente poder voltar ao texto. A transcrição tem que ser textual, ou seja, escrever exatamente como está lá no livro. E aí, quando você suprimir alguma palavra ou algum trecho daquela citação, é preciso indicar isso entre parênteses e usando 3 pontinhos. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Pegando exatamente esse livro que eu busquei aqui na estante, eu boto a referência, Chantal Mouffe, o sobrenome, primeiro, em caixa alta, Chantal, o Czinho aqui, aí sobre o político, que é o nome do livro, São Paulo, local, Martins Fontes, o nome da editora, 2015, o ano da publicação. E aí eu pego um trecho do livro e eu reproduzo exatamente como estava nele, né? Aqui eu não botei entre aspas, mas eu até gosto já de assinalar no meu fichamento entre aspas, para eu saber que não foi uma leitura que eu fiz sobre aquele texto, que é uma reprodução ipsiliter de como estava lá no livro. E aqui mais embaixo, no parágrafo de baixo, eu fiz uma supressão de uma frase, e aí eu faço a indicação, usando parênteses e usando os 3 pontinhos, tá bom? Para que a pessoa que leia saiba que eu suprimi alguma coisa naquela fala da autora. Deu para entender, pessoal, o que é fichamento? Deu para entender sim um pouco.
para ter mais uma noção, Deu. tirar as principais frases, né? O parágrafo do livro, mais importante. Uhum. No caso, passar para um tipo de agenda, um tipo de controle. Antigamente, quando eu fiz faculdade, eu tenho essa carinha assim, eu tenho 36 anos, né? Mas quando eu fiz faculdade no início dos anos 2000, o fichamento chamava fichamento porque a gente fazia numa ficha mesmo. A gente transcrevia à mão e fazia as fichinhas. Agora, eu faço os meus fichamentos em documento do Word. Eu faço aquela estrutura e vou já deixando ali os principais pontos de um livro, porque aí eu faço no Word e mando para o meu e-mail, que aí eu tenho acesso em qualquer lugar do mundo, né? Que tem internet. Mas fichamento é bem tranquilo e é uma ferramenta muito útil, viu, pessoal? Muito útil mesmo para ajudar a estudar e para depois não precisar reler o texto todinho quando vocês precisarem usar alguma coisa dele. Tá? O outro recurso que a gente pode utilizar são os mapas conceituais. Mapa conceitual é quando você usa essa representação aqui mais visual. E a ideia é que, assim, a nossa memória para imagens é muito mais eficaz do que para texto, né? Então, a ideia de usar esses esqueminhas aqui é para nos ajudar a fazer uma memorização, uma aprendizagem a partir de um esquema mais visual. Então, mapas conceituais apresentam conceitos e proposições. Vocês veem que sempre tem a seta indicando, né? E entre esses retângulos aqui, eu sempre tenho alguns verbos, que são verbos de ligação, algumas locuções, que me ajudam a compreender aquilo que eu estou querendo passar com o mapa conceitual, né? Então, se vocês forem acompanhar a leitura aí, ó, os mapas conceituais apresentam conceitos e proposições. Aí o que tem sobre conceitos? Os conceitos ficam em caixas e os conceitos são substantivos ou locuções substantivas. É o que a gente vai botar aqui dentro das caixinhas. Os conceitos são relacionados por ligações. Então, eu vou relacionando todos os conceitos e todas as informações que tem em relação àquela caixinha, que servem para formar proposições. Aí, o que são proposições? São definidas como dois conceitos relacionados por uma ligação. O que são ligações? Tem aqui. São verbos ou locuções verbais. Então, bem tranquilo de compreender o que é um mapa conceitual. Pode ser que algum professor diga assim: pessoal, deixei lá na plataforma um texto e eu gostaria que vocês me entregassem um mapa conceitual. Vocês já sabem que tem que entregar é como se fosse um resumo sobre aquele texto, mas é um resumo com uma forma visual, tá? É diferente daquele outro resumo. Eu vou fazendo ali um mapa de conceitos e correlacionando esses conceitos. Bem tranquilo, né, pessoal? Deu para entender assim facinho? O que vocês me dizem? Bom, professor, tranquilo. Beleza. Então, resumo, resenha, fichamento, mapa conceitual. 4 técnicas aí, 4 recursos para que a gente consiga estudar melhor e consiga fazer os nossos trabalhos acadêmicos. Preciso falar ainda hoje para vocês um pouquinho sobre a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vocês ainda vão ouvir muito dizer assim: como é que eu faço as referências nesse texto? Aí o professor vai dizer: você tem que usar a ABNT. A ABNT não é o único método para padronização que existe no mundo. Existem outros, como eu cito aqui no finalzinho dessa lâmina, que é o padrão norte-americano, né? Que é o padrão APA. Então, se você for escrever um artigo para uma revista de fora do Brasil, aí tem que ver qual é o padrão que ela usa, é o padrão APA e tal. Mas para os trabalhos de vocês na UNDB, vocês vão usar sempre a ABNT, né? A BNT surgiu aqui no Brasil em 1940
E o motivo da criação da ABNT já nos diz mais ou menos para que ela serve, né? Então, existia um conflito entre dois institutos de tecnologia lá de São Paulo, que é o INTI, o Instituto Nacional de Tecnologia, e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Cada um deles, que são institutos muito conceituados, tinham seus próprios procedimentos. Eles eram bastante rigorosos com seus procedimentos, mas cada um trabalhava do seu jeito. A ABNT surge para fazer uma unificação dessas metodologias e construir uma padronização. Para que isso serve? Imaginem o balaio de gato que ia ficar se cada universidade do Brasil decidisse escrever do seu próprio jeito, né? Ia ficar uma loucura, tal. E a ideia na ciência é que você consiga seguir alguns padrões para que aquelas pesquisas sejam reavaliadas, revalidadas, e também para que, por exemplo, uma pessoa que está nos Estados Unidos, mesmo ela estando mais habituada com a APA, a ABNT tem alguns critérios muito parecidos. Ela já sabe ali que se trata de uma referência, de uma citação, ou de uma citação indireta. Então, serve também para que os cientistas consigam se entender entre eles, consigam se comunicar entre eles, tá bom? A ABNT, então, surgiu com esse propósito. E aí, já aqui partindo para a parte final da nossa aula, preciso apresentar para vocês algumas plataformas que nos ajudam a estudar também e a buscar fontes confiáveis de informação. Preciso falar sobre isso. Ai, professor, posso utilizar a internet, a Wikipedia para fazer pesquisa para os meus trabalhos? Pode, pessoal, mas com ressalvas. A gente tem que ter muito cuidado com as fontes das nossas pesquisas. Onde que eu vou pesquisar? Onde que eu vou buscar para fazer os meus trabalhos acadêmicos? Existem alguns lugares que são alguns repositórios digitais onde a gente pode encontrar trabalhos sobre a nossa área. Beleza? Na plataforma Sucupira, vou abrir aqui para vocês, para eu mostrar, tem um ponto, que é o ponto que a ementa dessa disciplina pede para fazer a demonstração, que é um que serve para a gente ver a indexação dos periódicos. O que é isso, professor? As revistas científicas que são publicadas, todas elas, aqui no Brasil, elas são baseadas nesse sistema bem aqui, ó, que é o Qualis. E aí, para você saber se uma revista é de referência na sua área, você tem que saber qual é o conceito que ela tem por essa plataforma Sucupira, né? Qual é o conceito que ela tem na CAPES. Então, por exemplo, aquela revista que eu escrevi, a resenha, chama Galáxia, que é uma revista da PUC. Eu boto aqui e pesquiso. Aí vem a Galáxia de Buenos Aires, a Galáxia da PUC de São Paulo. Aí eu vou fazer uma busca aqui, ó. As revistas foram indexadas em dois momentos, né? Eu vou selecionar aqui os últimos momentos, foi em 2013 e 2016, que é quando essas revistas passam por avaliação, para saber a indexação delas. Então, por exemplo, entrando aqui no Sucupira, no Qualis, eu sei que a Galáxia é uma revista A2. A indexação das revistas vão de A1 até C. O C não vale de nada, praticamente, né? Então, por exemplo, a Galáxia é C na área de ciências biológicas. Se algum pesquisador na área de biologia publicar um trabalho dele na Galáxia, não vai valer para nadinha no currículo dele. Mas se alguém publica na área de linguística e literatura, a Galáxia é uma revista A1. Isso significa que ela é top dos tops. Então, isso significa, por exemplo, se
um pesquisador vai concorrer ao mestrado, doutorado, ao concurso de professor, alguma coisa assim, ele recebe mais pontos por ter publicado numa revista A1. Isso significa que a revista segue vários critérios para que ela seja reconhecida. Ela publica direitinho ali, se ela é de 3 em 3 meses, sai exatamente de 3 em 3 meses. Os textos que são publicados são revisados por outros pesquisadores, que são chamados de consultores ad hoc. Então, elas cumprem todos esses critérios. Tá bom? Rômulo, para que eu preciso saber disso? Olha, se alguma vez na sua trajetória acadêmica você pretende fazer uma publicação do seu artigo, desses papers que vocês vão produzir, é preciso saber qual é a indexação da revista. Para aluno de graduação, se você consegue publicar, até de mestrado, doutorado às vezes, se você consegue publicar numa B1, B2, já é muita coisa mesmo, tá bom? Professor. Oba. Oi, Romulo, Evandro. Só Oi, por curiosidade, né? Seguindo esse padrão aí, a gente está vivendo um momento da pandemia, tem estudos científicos a respeito de vacina e essas coisas, mas isso, para ser validado, depende sempre de publicações dos estudos, não é isso? Perfeito, perfeito. Precisa ser publicado, porque quando ele é publicado, o que acontece? Significa que ele foi validado por pares. Ou seja, aquela publicação ela não foi divulgada sem antes passar pelo critério de outros cientistas que revisaram os métodos, os critérios que foram utilizados, a amostragem, tudinho, para que ele tenha uma validade científica, entendeu? E aí, fora do Brasil, não usa esse mesmo esquema aqui, porque o padrão Qualis é é daqui da CAPES, é o padrão do Brasil, mas a gente pesquisa por periódicos de impacto. Essa palavra que é usada. Esse periódico é um periódico de impacto. Qual é o impacto que ele tem? Então, as pesquisas com mais rigor, que tem ali mais relevância, estão publicadas nas revistas de maior impacto, né? Então, é um critério também para a gente ver a força, a validade desses estudos que estão sendo publicados. Boa observação, muito bom, muito bom. Periódicos da CAPES. Eu vou citar aqui para vocês 2 bases de dados que são bastante utilizadas para a gente consultar artigos científicos. Então, eu vou buscar artigo científico, eu posso buscar lá no Google Acadêmicos, eu não vou no Google normal, eu vou no Google Acadêmicos porque ele já faz um filtro melhor para mim das pesquisas. Mas, por exemplo, eu posso pesquisar aqui no Periódicos da CAPES. Isso aqui, pessoal, é fonte de pesquisa para quando vocês forem fazer os trabalhos de vocês, para não pegar coisa da internet aleatória. Vocês já vão pegar coisa que está ali com mais peso, né? E aí, eu não sei se essa revista tem uma boa indexação. Você pode pegar o nome da revista e aí vai lá no site da Qualis, da CAPES, e ver se ela tem uma boa indexação. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre marketing digital. Aí boto aqui. Eu tenho a impressão, eu não sei direito, mas eu acho que a biblioteca da UNDB disponibiliza para vocês acesso à versão do Periódicos paga. Então, vocês têm acesso a muito mais artigos, né? Então, por exemplo, eu joguei a palavra-chave marketing digital. Aí aparece aqui para mim todas as publicações que já saíram sobre isso nas revistas. O uso do marketing digital em bibliotecas, aqui em espanhol, marketing digital e sua influência na administração empresarial. Enfim, se você utilizar termos em inglês, você vai encontrar os artigos que foram publicados em periódicos estrangeiros, né? Então, essa daqui é uma base de dados importantíssima para que vocês façam suas consultas acadêmicas. Essa daqui é uma base de dados brasileira, é da CAPES.
Outra base de dados, que essa tem impacto internacional, é a Cielo. Aquele artigo meu que eu mostrei para vocês, aquela minha resenha, está na Cielo e está numa revista que é A2, né? Então, aquele meu texto, se eu for usar num concurso público, por exemplo, ele tem um peso muito bom, porque saiu numa revista com alta indexação. Então, Cielo. Aproveitando de dizer para vocês que minha tese, não é me gabando, mas eu acho que essas coisas, essas vitórias a gente tem que comemorar, porque é uma vitória de maranhense, né? Mas a minha tese foi indicada para um prêmio nacional agora, eu concorrendo com todas as outras teses que foram defendidas no ano passado lá na PUC, e eu fiquei em primeiro lugar. Então, uma vitória aí para o nosso Maranhão. Aí sim, professor, parabéns, hein? Obrigado, obrigado. Vamos lutar agora. Eu sei que é difícil ganhar nacionalmente, mas já fiquei muito feliz com essa indicação lá da PUC. Então, o site da Cielo é outro repositório digital em que vocês podem buscar os trabalhos de vocês, né? Então, deixa eu botar digital marketing, né? Aí eu faço a busca e ele vai me mostrar artigos que foram publicados sobre esse assunto. Na Cielo tem os textos, tem muito texto em inglês. Na graduação não é muito cobrado, mas quando você vai escrever um texto já no mestrado, doutorado, é legal você ter umas referências também que foram escritas em outras línguas. Então, quem aí tiver fluência em outra língua já pode utilizar isso também, porque dá um peso bacana pro trabalho de vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui meus textos pelo meu nome. Nunca fiz busca pelo meu nome. Ó, encontro esse que está na Cielo. Ó, aquele texto que eu mostrei para vocês, encontro aqui nessa base de dados, que reúne vários textos acadêmicos. Então, em vez de ficarem dando tiro no escuro aí, acessando qualquer site na internet, apostem, dê mais valor para essas plataformas que já são indexadas. Tá bom? E aí, outro item que é bastante relevante para a nossa carreira acadêmica é a gente participar de congressos, encontros, simpósios, esses eventos científicos. A própria UNDB promove alguns eventos científicos, e aí é bem legal que vocês se inscrevam. Esses papers que vocês vão produzir, é legal que depois vocês mandem para os congressos, para vocês viajarem, conhecerem o trabalho de outros pesquisadores, e também divulgar o resultado das pesquisas de vocês, né? Eu botei aqui o link de um evento científico, só para eu mostrar para vocês que, bem importante nesses eventos, daqui é na área de comunicação, tratando aqui da minha área também, né? Por exemplo, eu vou aqui em congressos nacionais. Tem uma parte desses congressos nacionais que são os anais. Os anais é como se fosse um livro que reúne todos os trabalhos que foram publicados naquele evento. Então, por exemplo, esse daqui é o Intercom, que é um congresso, um dos principais congressos de comunicação, é o Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação aqui no Brasil. Então, eu vou aqui nos anais de 2019, que aí eu vou pesquisar, por exemplo, eu sou estudioso na área de gestão de pessoas. Eu vou pesquisar o que outros acadêmicos, outros cientistas estão escrevendo sobre essa minha área de trabalho, né? Então, eu posso buscar. Quase todo site de congresso que tem publicação de artigo tem esse mesmo formato aqui, né? Então, eu trouxe como exemplo só para vocês saberem como é que funciona mais ou menos essa área dos eventos científicos. Deixa eu voltar agora. E aí, pessoal, para essa primeira aula era isso que eu tinha para apresentar para vocês, alguns recursos que nos ajudam a estudar melhor e estudar de uma maneira sistematizada. No segundo momento, mostrei algumas plataformas, alguns repositórios que podem nos servir
de referência na hora de buscar outros trabalhos que já foram feitos. Conhecemos um pouquinho aí o que é a ABNT, o que é CAPES, alguns portais, falamos sobre eventos, cuidados na hora de fazer pesquisa para montar os nossos trabalhos, principalmente para não cair num plágio, né, para a gente não copiar trabalho de outras pessoas, tendo sempre cuidado de fazer uma referenciação. E o tema da nossa aula era esse por hoje. Amanhã nós vamos falar sobre paper. Dê uma lida, se possível, no manual de paper. E amanhã eu já faço as orientações do primeiro cheque, do segundo cheque e da entrega final que vocês têm que fazer até o final de abril, nessa disciplina. Beleza? Combinado? Tem alguma dúvida? Alguém tem dúvidas, comentários? Combinado. Qual a diferença entre mapa mental e mapa conceitual? Olha, Professor, temos não viu? é a esposa que está acompanhando. Minha filha quer saber. A esposa que qual é. acompanhando Não, também. Minha filha de 15 anos. O mapa conceitual, na hora que a gente vai estruturar, ele já tem uma diferenciação. Vocês observaram que nesse mapa conceitual, ele começa lá de cima, né? E ele vem desdobrando aqui para baixo. O mapa mental, ele já começa ali no meio, a estrutura, é o que recomendo. Aquele mapa, a estrutura de cima para baixo, o no meio. Cortou seu fone, professor, não está passando não. Oi, estão me ouvindo agora? Isso, voltou novamente. Voltou? Porque o meu celular descarregou. O celular descarregou, eu voltei aqui para o computador. Aqui é muito... Então, multifunções. no mapa mental, a estrutura já é meio diferente, um pouco diferente, né? Em vez de lá de cima, desdobrando em outros tópicos, o mapa mental ele começa ali do meio, e aí eu posso fazer várias ligações em diversas áreas. E eu não sei se vocês observaram que no mapa conceitual, eu só boto uma palavrinha ali, 2 palavrinhas, uma expressão dentro dos retângulos e faço uma ligação usando alguns, né? Conectando ali os diferentes conceitos. No mapa mental, eu posso escrever um pouquinho mais, né? Conceito e tal. O único cuidado, eles são muito parecidos. A estrutura deles é muito parecida, dos dois. O único cuidado que se deve ter é para não exagerar nos textos que a gente vai colocar dentro das caixinhas. Por quê? Esses textos muito grandes vão dificultar a gente fazer exatamente aquilo que se propõe o mapa conceitual e o mapa mental, né? Que é que você consiga aprender e memorizar a partir de imagens e não só das palavras, né? Então, se ficar muito cheio de texto, aí já dificulta essa técnica de estudo. Tá bom? Ok. Olha, com participação especial, gostei. Eu entendi mais. Boa noite. Tô achando que o pessoal vai botar essa menina dele para fazer a prova por ele. Rapaz, é bom mesmo, viu? Ela entende. O que ela disse? Que ela Ei, entende pessoal, mais? bota meu nome nessa prova aí, pessoal. Rapaz, ela entende melhor que eu. É porque eu gosto bastante de interpretação textual, então eu acabo pesquisando essas coisas. Eu sou bem curiosa. Que legal. Acompanhou toda a aula? Gostou da aula? Acompanhei. Eu achei bacana, eu entendi. Eu pensava que eu não ia entender, mas eu entendi bastante coisa. E também o senhor falou várias coisas que eu já tinha estudado, então meio que foi só uma revisão. Que bom, que bom. Obrigado aí pela participação. Bota no teu grupo aí, pessoal. Tá bom, Evandro, tá bom. Tá, sabe tudo, tá inteligente, Evandro. Quando eu pensei que chegava você. Pessoal, mais alguma dúvida? Não, professor. Tira mesmo da prática aí depois. Tchau. Tá bom. Já vamos estudar. Recorram a essas técnicas de estudo que eu acho que vai ajudar.
Eu, por exemplo, eu aprendo bastante quando eu faço a leitura, eu marco ali os pontos que mais me chamaram a atenção, mas depois eu escrevo sobre aquele assunto. Então, tem 2 exercícios aí, né? Que é o exercício da leitura e depois de uma escrita sobre aquilo que foi lido. Então, ajuda mais a fixação dos conteúdos, a você fazer correlações com os conhecimentos. Então, são recursos bem interessantes para o estudo. Beleza? Então, se não tem mais dúvida, nós encerramos por hoje a nossa aula. Temos outro encontro amanhã. Amanhã é um pouco mais demorada. A aula vai ser desde as 7 da manhã, tá bom? Eu espero que mais... Noite. Desde as 7 da manhã, professor? Vai ser o dia e a noite mesmo. Sabe o que é? Porque na minha agenda, eu estou participando de um programa do Sebrae lá de São Paulo. Não começa às 7, mas começa desde 9 da manhã vai até tarde. Então eu já estou com essa agenda na cabeça. Mas a gente se encontra amanhã às 7 da noite, beleza? Ok. E incentivem os colegas que então participaram hoje para que eles venham para a aula, tá bom? Porque é um assunto que eu acho que vai ajudar muito vocês aí na trajetória acadêmica. Tá? Ok. Fechado. Beleza, professor. Obrigado. Foi um prazer vocês, tá bom? Vamos fazer um trabalho. Valeu, professor. Valeu. Vamos fazer um trabalho aí. Falou, Pedrinho. Falou, professor. Obrigado, professor. Até logo. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Bom descanso aí para vocês. Ok.